o que é um lápis blender e como ele pode estar lhe auxiliando no momento que você estiver colorindo seus desenhos. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que tipo de lápis é esse, como você pode utilizar ele no momento de suas pinturas, e no final desse vídeo eu quero lhe mostrar um desenho que eu utilizei o lápis blender para me auxiliar na mistura das cores numa pintura que fiz num desenho recente e que eu postei lá na página Emanuel Arts. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, tire essa dúvida e veja se esse é um material que vai ajudar você no momento de pintar, de colorir os seus desenhos. Bem pessoal, esse é o lápis. Existem algumas marcas desse lápis e essa que eu comprei é da Kohinoor. Eu fiz uma compra online e sinceramente já tinha um tempo que eu estava querendo saber se me ajudaria a ter um lápis desse aqui. Para quem não sabe, o lápis de cor branco ele ajuda você e faz uma função parecida com a de um lápis blender, que é a de misturas de cores. Apesar desse lápis aqui ter essa mina de cor branca, não significa que ele seja de fato um lápis de cor branca. Na verdade ele é um lápis incolor. E a pigmentação dele, basicamente, ela serve para misturar as cores na pintura do seu desenho. Diferente do lápis branco, que deixa a pintura um tanto clara, esse lápis aqui não vai influenciar muito em relação a clarear as cores do seu desenho. Inclusive foi por isso que eu comprei ele. Por alguns motivos, na verdade, porque o lápis de cor branco, ele dificilmente você consegue encontrar ele avulso, ele desgasta bastante. E existem alguns momentos que eu não quero clarear muito a pintura. E quando eu utilizo o lápis branco para poder misturar as cores, ele acaba deixando os tons um pouco mais claros do que eu gostaria. Com o lápis blender, esse problema acaba sendo resolvido. E existe a possibilidade de eu estar comprando ele de forma avulsa, sem ter que estar comprando uma caixa toda fechada para poder, por exemplo, como é o caso do lápis branco, eu precisaria comprar uma caixa fechada para conseguir o lápis. E também não é toda marca de lápis que o lápis branco cumpre com essa função de misturar cores, tá certo? Então esse daqui é o lápis. Uma boa marca, uma excelente marca. Eu já consumi alguns produtos dessa marca aqui, tenho elas no meu material, e quando eu vi um lápis blender dessa marca aqui, eu não tive dúvida em comprar. Pois bem, eu separei aqui algumas cores para a gente poder estar misturando com o blender: vermelho, azul e amarelo. Esse lápis de cor vermelho, ele é da caixa da Super Soft, da Faber-Castell. É uma linha aí intermediária. Quem possui esses lápis sabe o quanto eles são muito bons. A pigmentação deles é bem vibrante e ele deixa o desenho com um aspecto bastante bonito. Então eu tenho o Super Soft, tem uma Léo e Léo da linha Carbon. Essa linha aqui, eu já vi alguns desenhistas falarem que ela é melhor do que a própria linha Super Soft. Eles têm algumas diferenças aí que isso daí vai variar de acordo com cada desenhista, com cada artista. Alguns se dão melhor com um determinado tipo de material e outros não se dão tão bem assim, certo? Os lápis da Super Soft, quem utiliza eles sabe que a pigmentação deles tem um aspecto meio que ceroso, certo? E quando você geralmente vai fazer algumas pinturas e deixar a cor bem chapada, você consegue perceber o quanto ele deixa esse aspecto de cera no papel, o que acaba às vezes prejudicando em alguns pontos, que eu não vou adentrar agora. Já essa linha Léo Léo, ele não é tão ceroso, ele é mais... solta mais pó, ele tem uma mina mais seca e acaba soltando mais pó. E ele tem as cores bem vibrantes. Algumas das cores dessa linha Léo e Léo são mais vibrantes até do que da própria linha Super Soft, mas aí cada um vai ter o seu gosto, vai se adaptar melhor com cada material. Por fim, eu tenho também aqui o lápis da Staedtler, da caixa de 36 cores aquareláveis. Inclusive vou deixar aqui uma dica para vocês, porque esses lápis aqui, eles são muito bons mesmo, a pigmentação deles é excelente. Contudo, se você for comprar dele, compre da caixa da linha aquarelável. A linha comum, a pigmentação é simplesmente horrível. Eu comprei uma vez uma caixa de 36 cores e sinceramente eu joguei dinheiro no lixo. Mas a caixa aquarelável, a pigmentação deles é excelente. Então fica aí essa dica: se for comprar uma caixa de lápis de cor Staedtler, procure comprar da linha aquarelável, ok? Então tem o vermelho, o amarelo e o azul. E aí eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode utilizar aqui o lápis blender. O lápis blender ele vai servir então para misturar as cores, tá certo? Para ele mesclar as cores, para que não fique com um efeito falho na sua pintura. Eu deixei aqui de propósito, por exemplo, uma parte da pintura ela está bem chapada, bem fechada, e na outra a gente consegue ver aqui algumas falhas na pintura, deixando esses buracos em branco, tanto aqui na linha Super Soft, como na Léo e Léo e também na Staedtler. Então eu vou utilizar o lápis blender para tentar de alguma forma tapar o máximo possível essas falhas na pintura, que em um desenho, e se você tem o costume de fazer isso, a não ser que seja proposital e seja conforme a referência ou a técnica que você está usando, deixar a sua pintura cheia de falhas assim é muito ruim. Isso acaba demonstrando uma certa falta ali de paciência do desenhista, de empenho do desenhista, ou até mesmo falta de destreza na hora da pintura do seu desenho. E esse lápis aqui ele vem te ajudar com relação a isso, porque algumas folhas elas são muito porosas e acaba sendo complicado você conseguir fechar a pintura nelas, deixar ela bem chapada e sem nenhuma falha. O lápis blender pode lhe ajudar em relação a isso. Uma boa pintura de um desenho, ela vai ter 50% ali da técnica que você usa, como também do material que você usa. Você pode ter uma boa técnica, mas o seu material não é tão bom, então o resultado não vai ser também tão bom assim. E você pode ter um excelente material, mas a sua técnica não é boa. A consequência vai ser basicamente a mesma. Desses dois, o mais importante é a técnica, mas é sempre bom você tentar juntar os dois, uma boa técnica com um bom material também, tá certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar a pintura
do vermelho, utilizando aqui o lápis Blender. Eu vou passar o lápis e ele vai misturando a pigmentação do vermelho e tampando essas falhas da pintura que ficou em branco. Deu para notar a diferença? Inclusive, você pode fazer mistura de uma ou duas cores, na verdade, até de duas cores ou mais, com esse lápis também. Não apenas tampar as falhas, como também fazer uma mistura de cores. Se desse lado fosse vermelho, desse outro amarelo, e eu fizesse aqui uma mescla, você ia ver um tom laranja surgindo aqui. E essa mistura de cores é muito bom também para dar um efeito melhor no seu desenho. Vamos agora aqui para a linha da Léo e Léo, da Carbon. Vamos ver como é que vai ficar esse amarelo. Eu deveria ter usado uma cor mais forte, porque o amarelo, ele, por ser muito claro, talvez não fique bem captado no vídeo. Mas enfim, é isso. Tá certo? Consegui fazer a mistura. Uma coisa que é importante também, a ponta do lápis Blender, ele acaba absorvendo um pouco a pigmentação do lápis de cor que você misturou. Então você procura dar uma limpada na ponta antes de passar para uma outra cor, porque senão você vai acabar misturando as cores. E se essa não for a sua intenção, você vai acabar estragando aí um pouco o seu desenho. Então procuro sempre dar uma limpada, às vezes com o dedo, às vezes eu refaço a ponta dele, para eu conseguir fazer o que eu quero e não acabar estragando o desenho misturando cores, sendo que essa não é a minha vontade. Então vamos passar agora aqui para o azul da linha Staedtler, os lápis da caixa aquarelável, e usar o lápis Blender para poder fechar essas falhas na pintura. Basicamente é isso. Deu pra ver que ficou bem fechada a pintura. Deixa eu usar aqui o pincel, porque como é um lápis aquarelável, qualquer umidade vai acabar fazendo com que a cor acabe borrando. Mas deu pra ver como fechou bem, onde estavam as falhas, aqueles buraquinhos brancos na pintura. E deixei a pintura mais homogênea. Isso daqui reflete um efeito muito positivo no seu desenho como um todo. Eu fiz recentemente um desenho da Sakura, que é esse desenho aqui, e eu utilizei o lápis Blender nesse fundo azul que vocês estão vendo. Eu usei no cabelo dela, eu usei na pele dela e em alguns outros pontos também, usei no olho dela. Então ele deixou a pintura bem mais fechada, deixou uma pintura bem mais coesa, e isso acaba ajudando demais na qualidade, no resultado final do desenho, tá certo? Essas caixas de lápis de cor aqui, eu comprei todas elas pela internet porque, ou melhor, nem todas, a da Staedtler eu comprei numa papelaria aqui na cidade onde eu moro. Só que posteriormente eu fiz uma pesquisa na internet e eu me arrependi, porque essa caixa aqui de 36 cores, eu acabei comprando ela aqui por mais de R$100 na papelaria em que eu comprei. Mas na internet eu acabei encontrando ela até de 85. Então assim, vale a pena às vezes você fazer a compra online. Você espera mais um pouquinho para poder adquirir seu produto, mas você pelo menos valoriza o seu dinheiro. E aí compensa mais. Se eu tivesse visto o valor do produto pela internet antes, eu teria comprado pela internet. Inclusive, quando essa caixa aqui acabar, eu vou estar comprando posteriormente na internet também. Caso você se interesse em adquirir qualquer uma dessas 3 caixas aqui que eu recomendei, ou lápis Blender, eu vou estar deixando aqui na descrição os links onde eu comprei, onde eu adquiri. Então vejam, são produtos que eu comprei, eu testei e agora eu estou passando para vocês. Esse tipo de dica é importante porque você acaba não perdendo seu tempo nem perdendo seu dinheiro, como aconteceu, por exemplo, com a caixa de lápis de cor da Staedtler, tá certo? Eu comprei a primeira vez, comprei lápis de cor comum, achando que a pigmentação era boa, eu joguei meu dinheiro no lixo e só depois eu descobri que bom mesmo era a caixa da linha aquarelável. E também acaba encontrando um produto que vai sair mais em conta pela internet. Então fica a dica para vocês, se vocês gostaram, por favor comenta e deixa aqui o seu like. E se você tem alguma dúvida com relação ao material ou alguma outra dúvida relacionada a desenho, você comenta aqui embaixo ou então vai lá no nosso Instagram e envia o seu direct lá para poder falar qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beleza? Então muito obrigado, fiquem com Deus e obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui.